Salve amante dos animais, tudo bom? Eu sou André Roster e hoje vou trazer uma curiosidade muito bacana, que é a relação do adestramento e jogos do azar. Ela é mais bacana ainda porque muitas vezes quem estuda apenas o adestramento e não a análise comportamental humana e animal não conhece essas experiências, e ela é curiosa porque ajuda a entender o quanto pode ser prazeroso para o nosso bichinho aprender com a gente. Então, essencialmente, eu vou dividir em duas etapas aqui. Eu vou falar sobre a modelagem comportamental e eu vou relacionar com a ideia desses jogos de azar, em especial a slot machine, que é essa máquina que você puxa essa alavanca aqui e ela faz uma rotação entre números ou imagens, e quando você tem todas repetidas você ganha um prêmio. Então, o que acontece dentro da modelagem comportamental? Quando você passa por um reforço positivo, quer dizer, alguma coisa, você faz uma coisa, é premiado, esse comportamento tende a se repetir. Já se o comportamento que você teve passa por um reforço negativo ou uma punição, esse comportamento vai tender a se acabar, porque você está sendo punido ali por esse comportamento. E aqui, só para explicar rapidamente, o reforço negativo você deixa de ter uma punição, enquanto na punição você tem a punição propriamente dita. De maneira prática, seria o seguinte: o negativo, se você estudar agora de noite, você não vai precisar lavar a louça depois do jantar. Ou então você tem um jeito normal de lidar com as pessoas, você tem um jeito, oh meu bichinho, como é que vai? E você tem um jeito, não, feio, não é assim. Então o negativo pode ser simplesmente você dizer, não, feio, não é assim. E a punição é uma coisa mais próxima. Então você borrifa um jatinho d'água no seu bichinho quando ele vai tentar comer a sandália. Você dá uma palmadinha sutil nele para que ele não fique rasgando o sofá. Obviamente uma palmadinha não é para espancar o bicho nem para machucar, é só uma palmadinha para ele entender que aquilo não é legal. Mas isso é muito bacana, porque quando você trabalha esses três modelos, ele entende muito bem o que tem que ser feito. E de preferência trabalhando sempre em cima desse reforço positivo e do tratamento com amor, que é o mais forte. Fora a ideia desse reforço sobre o comportamento para que eles aconteçam, esse comportamento, esses reforços, eles precisam de um intervalo de fixação. O que é que acontece? Se você estudar um determinado assunto hoje e passar 10 anos sem estudar esse assunto, você vai esquecer. Então, da mesma maneira, o adestramento, se ele não for reforçado eventualmente, em algum momento esse animal pode esquecer o que é que ele tem que fazer. Então, essencialmente, você dá um prêmio para reforçar o comportamento que você deseja, e esse prêmio, de tempos em tempos, ele é reforçado novamente para que fique fixado esse comportamento e que ele não se extinga. Porque se você vai para o trabalho todo dia e ganha dinheiro, você vai lá todo dia. Mas se depois de você começar a ir, passar um mês, 2 meses, 3 meses sem receber, em uma hora você vai parar de ir porque você quer receber. Então é assim. E o interessante agora dos jogos de azar nessa relação com o adestramento é que, se você observar, ela é exatamente uma máquina de adestrar, porque a pessoa puxa essa alavanca aqui. Quando puxa essa alavanca, esses números que rotacionam eventualmente aparecem de forma igual e você recebe um prêmio para continuar inserindo moeda e jogando essa máquina. Esse prêmio que você recebe, ele é um reforço positivo para a sua ação de inserir dinheiro e puxar essa alavanca aqui. E aí é que vem a maldade da coisa. Ele faz isso, obviamente, depois você ganha uma vez e perde 10 vezes. Na 11ª vez, ele vai lá e dá um prêmio para você. Os prêmios, quando você contabiliza, são sempre menores do que os ganhos, porque se fosse o contrário, eu tivesse chance de ser o contrário,
muitas dessas máquinas ou empresas iriam à falência, e isso não acontece. Então é fácil de entender ou imaginar que possa existir uma programação nessas máquinas para a pessoa perder. Mas ela é tão bem feita a nível de modelagem comportamental que o comportamento de inserir a moeda e puxar essa alavanca não apenas é premiado de modo eventual, mas esse prêmio ele se repete em alguns momentos, onde acaba que a pessoa cria até um vício. E com isso é interessante você começar a perceber ou poder entender que se isso pode ser tão prazeroso ao ponto de viciar, a gente compreende e faz uma analogia de que o adestramento para o nosso cachorrinho pode ser uma coisa maravilhosa. Ele pode ter esse mesmo prazer de um jogo, sendo que em aprender com a gente. E ao mesmo tempo ele vai ser muito mais feliz, porque se você ensina o seu cachorrinho a não ficar pedindo comida na mesa, não destruir o seu sofá, você não vai ter gastos adicionais, nem criar problema com visitas e parentes pelas coisas que ele destrói ou pelos erros que ele comete. E isso também vai criar uma aproximação maior das pessoas. As pessoas gostam de estar com alguém que é bacana de estar do lado. Então, quem é que gosta de comer com o cachorro pulando em cima, tentando tirar a comida da pessoa? Então, esse tipo de ensinamento vai deixar com que as pessoas gostem mais do seu bichinho. A ideia de ensinar a não comer o sofá não é apenas uma coisa de agradar as pessoas ao lado, é o prejuízo que você poderia ter, que poderia ser voltado inclusive em brinquedos para o seu próprio cachorrinho. E com isso nós concluímos esse vídeo com essa dica que é muito encantadora da relação entre o adestramento e os jogos de azar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.